O programa Que Vida a Vida dessa semana tem a alegria, o prazer e a satisfação de receber. Antes de qualificá-lo, eu quero chamá-lo de amigo. O meu amigo Marcel Carone. Alegria te receber aqui, Marcel. Marcel é hoje diretor-geral da Rede TV. Imagina, olha onde nós chegamos com o Que Vida a Vida, né? Nós fomos para dentro da casa do Marcel, a Rede TV, né? E hoje a gente tem o privilégio de recebê-lo aqui no programa Que Vida a Vida. Marcel, uma alegria te receber. Eu posso dizer que a gente está construindo uma história junto, uma jornada, onde eu tenho certeza que isso lá na frente vai resultar em algo. Então, prazer te receber aqui no Que Vida a Vida. É uma alegria mesmo ter você aqui nesse bate-papo. Obrigado, pastor, obrigado. Para mim é uma grande satisfação. Você que já recebeu algumas pessoas importantes aqui, e a gente veio para falar um pouquinho, né, do que a gente viu da vida, né, do que a gente vê, do que a gente enxerga, com os olhos, né, aqui do nosso rosto, mas com os olhos do coração também, né? Muito bom. Eu estava dizendo em off aqui para você, Marcel, que assim, o segredo da vida é a gente é aprendizado, né? A vida é uma via de mão dupla. A gente ensina e aprende. E é tão interessante a gente estar aberto para isso. E a sabedoria está na humildade. Exatamente. Eu disse o seguinte, que eu tenho um filho, Bruno, você conhece, o Bruno é uma pessoa de 32 anos de idade, e ele tem uma máxima com ele, de que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Deus une propósitos. E assim, eu creio muito nisso. Eu tenho carregado esse lema comigo, de olhar para alguém, de olhar para a pessoa, e de olhar aquela pessoa não apenas como sendo uma união ou uma unidade de pessoas, mas uma unidade de propósito. Então, estou feliz em saber que Deus está nos unindo com propósito. Acho que isso vai nos levar longe. O futuro há de trazer para a gente essa verdade de aonde Deus quer nos conduzir. Porque isso nasceu, né, o Que Vida a Vida nasceu de uma relação informal. Me lembro que a gente estava sentado, você teve uma participação efetiva nesse desafio que você lançou para mim, né? Para mim era um desafio estar à frente de uma câmera. A pessoa pode achar que é fácil, mas de fato tem todo um contexto por trás. E hoje a gente Tem gente que faz parecer ser fácil. Que você assim, pastor, obviamente você tem as questões internas, né, que você tem que administrar. Tem gente que tem que lidar com a timidez e etc, etc. Mas eu confesso que você tem uma desenvoltura que a gente tem que bater palma. Legal. Então, assim, eu estou crendo muito que Deus nos uniu com um propósito, né? E eu estou firmado nesse princípio, né? Nós já estamos indo aí para, acho que 2 meses ou 3, salvo melhor juízo, do Que Vida a Vida. De fato, nós tivemos a oportunidade. Tá gostando, pastor? Fala para o pessoal em casa. Tá legal, assim, o feedback. Essa coisa é muito interessante, sabe? Porque é o que eu te disse. Tendo a oportunidade de receber pessoas interessantes, bate-papo. Eu acredito, ontem, por exemplo, né, o programa que foi ao ar, o último programa que foi ao ar. Você vai chegar na rua e pedir autógrafo do pastor Celi. Mas assim, um dos últimos programas, no caso, não me lembro qual a data que foi ao ar, e eu fui interpelado por alguém, disse assim, cara, eu acompanhei, aliás, eu tenho recebido WhatsApp de retorno, programa muito interessante. A gente tem tentado fazer algo bem eclético, né? Nós recebemos já aqui treinador de futebol, nós já recebemos aqui pastores, já recebemos aqui pessoas que foram recuperadas, uma ex-garota de programa, que era assim, conhecida no Brasil, que foi recuperada, hoje tem uma vida transformada. Já recebemos um grupo de pagode, gospel, enfim. Então, assim, isso é muito interessante, porque diversifica essa possibilidade de conhecimento para os nossos telespectadores. E hoje a gente tem a alegria de te receber. Queria que você dissesse para a gente o que o Marcel Carone, não o diretor-geral, o que o Marcel Carone viu da vida? Pastor, eu vi e vejo hoje, através da sua vida e através de grandes amigos que eu tenho, que o Evangelho tem o poder de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu vou contar um fato aqui, vou dar um testemunho aqui de uma coisa que eu vi e que me marcou. Eu me lembro de uma ação do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, na região 5 de Vila Velha, mais precisamente ali na Cidade de Deus, perto ali de Barra Mares, onde nós estávamos ali entregando kits, né, que é a mangueira e a válvula. Existem muitas casas ali, casebres, às vezes até de chão batido, de madeira, onde você tem o botijão de gás e a mangueira toda furada, sendo revertida com fita isolante.
né? Coisa que tem ali... Isso é aqui, na nossa realidade, Sim, né? Em África não, né? Sim, com validade ali mais ou menos de 4, 5 anos, se eu não me engano, e tinha mangueira com 20 anos de uso, remendada, a válvula e tal. E o Corpo de Bombeiros estava fazendo uma ação para doar esses kits, né, naquela região. E eu me lembro bem, pastor, que tinham duas casas, uma do lado da outra, separado por uma paredinha. Nessa casa do lado de cá, era visível que o evangelho não estava presente. E você adentrava nessa casa, você via guimba de cigarro no chão, você via a coisa, o cheiro era diferente, era a casa desorganizada. E na casa aqui do lado, desse lado de cá, do lado direito, era uma casinha simples da mesma forma, toda organizadinha, o cheiro muito mais agradável. Tinha um filho pequeno, criança, todo arrumadinho, com cabelo penteado. Ali eu pude entender um pouquinho o significado da verdadeira prosperidade, né? Então isso foi algo que me marcou, foi uma das coisas assim que eu vi na vida que me marcou bastante. Eu vou me aprofundar um pouquinho na questão do evangelho, até em respeito a você, pastor, e a sua igreja. Eu vou dar um testemunho também que o nosso amigo, um amigo em comum que a gente tem, o pastor Marinelston, deu, participando... Aliás, ele já esteve aqui conosco. Sim, eu acompanhei. Participando de um podcast que gravou comigo, o pastor Marinelston me falou: Marcel, quando eu era líder da Assembleia de Deus, lá de Samuel Levi, lá de Cachoeira de Itapemirim, eu era garoto, só muitos e muitos anos atrás, na época que a rádio ainda estava no AM, né? Acho que televisão, acho que não tinha nem televisão colorida ainda. Ele disse que, falou assim, ó, seu pai foi o primeiro, se não um dos primeiros aqui no estado a dar oportunidade para uma igreja numa emissora. Sabe que, assim... Dar oportunidade para o evangelho numa emissora. Na emissora. A gente teve a oportunidade de encontrar com seu pai um dia, estava eu e você, e ele deu esse testemunho e a gente viu os olhos dele brilhando. Parece que tem, assim, uma satisfação, uma alegria em poder ter feito aquilo, né? Sim. Sem essa visão mercantilista, sem a visão de querer nada em troca. A gente sente que foi de coração mesmo aquilo. É verdade. Mas a relação que a gente tem com as igrejas, e a gente tem muito isso pela compreensão que a gente tem do poder que o evangelho tem, pastor, de melhorar a qualidade de vida das pessoas, a relação comercial, ela acaba existindo, porque, secundária, porque a gente vive disso. Sim, assim, natural. Faz parte. Mas não é o primeiro ali, a primeira coisa. Não né? É a motivação, A motivação, né? Existe aquele algo a mais, assim, que é a base da nossa relação com as igrejas, da nossa relação com o evangelho, que é justamente essa compreensão que nós temos da contribuição que a gente dá na sociedade, contribuindo aí na melhoria da qualidade de vida das pessoas. E eu fico, às vezes, fazendo algumas reflexões. A gente tem esses momentos, né? Acho que todo ser humano é assim. E eu fiquei pensando comigo outro dia, o que seria do mundo sem as igrejas? Nós já teríamos virado Sodoma e Gomorra, pastor. Eu, na realidade, tenho carregado comigo uma máxima que eu acredito muito na importância da igreja do ponto de vista social, do ponto de vista de resgate, de fato, da cidadania, caráter, da hombridade, trabalha moral, princípios. Trabalha todos esses aspectos. Mas uma coisa que me chama a atenção, Marcelo, não sei se você concorda comigo, é assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar a cultura judaica, porque assim, a Bíblia não foi escrita para nós e nem por nós. A Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas eu quero chamar a atenção lá no versículo 11, diz assim, ele veio para o que eram os seus, mas os seus o rejeitaram. E todos quanto receberam, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. É como se nós fôssemos enxertados nessa história. Nós, chamados gentios, fomos enxertados dentro desse contexto. Então, abre-se essa porta de oportunidade para a gente ter acesso à fé no sentido da palavra, da Bíblia Sagrada. E aí me chama a atenção que na cultura judaica não existe o verbo ter. O verbo ter não existe, só existe o verbo ser.
Porque, na realidade, quando você transiciona a sua mente, entendendo que ter não te constrói nada, porque eu nunca vi um morto levando nada daqui, sabe? Pode ser um arquimilionário, morreu, acabou. Ele não vai levar nada, mas o ser, sim, o legado que ele deixa. Então, quando você conta uma história como essa do seu pai, isso é legado, irmão, isso é lindo. E quando eu olho para você e vejo você dando continuidade a esse legado, isso é algo que transcende qualquer ter, qualquer capacidade, a não ser o ser. Aquilo que nós deixamos é de fato um legado. É a base, né? A base é o ser, é quem nós somos. Né? Se você fizer diferente, tem prazo de validade, meu irmão. Exatamente. Tem prazo de validade. Chega uma hora que desmorona, não vai à frente. É igual o trabalho que a gente faz com a inclusão. Né? Hoje... Aliás, a gente vai abordar isso de maneira mais intensa, hein? Hoje, por exemplo, se você perguntar onde é que está meu coração, na inclusão. Meu coração assim, tá mergulhado na inclusão, né? de pessoas com deficiência na sociedade. Aí, Marcelo, eu queria que você me desse a oportunidade de te interromper, porque assim, quando eu olho do ponto de vista espiritual, durante muito tempo, nós marginalizamos as pessoas, por exemplo... A pessoa com síndrome de Down, há 30 anos atrás, era mongoloide. Era mongoloide, era tratado de maneira pejorativa, inclusive. Com diversas outras coisas, nós tratávamos de maneira pejorativa. Sim. E assim, olha como a coisa foi abrindo, e você tem mais propriedade para falar disso. E a minha turminha com Down é maravilhosa, são meus amigos. São especiais, né? São especiais e, na verdade, pastor, todos nós somos especiais. Todos nós. Concordo plenamente. E a deficiência, ela é apenas mais uma característica da pessoa. É assim que nós devemos enxergar a vida. Né? Então assim, eu há 5, 6 anos atrás, mais ou menos, eu conheci o Aldeci, que você conhece bem também. Aldeci excelente Carvalho, pessoa, doce pessoa. Ser humano ímpar, pessoa maravilhosa. Conheci ele e conheci a família dele. Mas nós vamos fazer o seguinte, você vai me desculpar, eu vou ter que te interromper. Nós vamos para o nosso intervalo comercial, nós vamos segurar no Aldeci aí, você vai falar um pouco dessa conexão tua com ele e em que ambiente ele te colocou para que trouxesse alguma coisa de diferente na sua maneira de enxergar a vida. Vamos para o nosso intervalo comercial, na volta a gente continua com esse bate-papo. Continua conosco aí no Que Vida Vida, nós estamos recebendo aqui o diretor-geral da Rede TV, Marcel Carone, meu amigo, e nós vamos continuar falando de inclusão no segundo bloco. Fica com a gente aí. Que Vida Vida essa semana está recebendo aqui o meu amigo Marcel Carone. Marcel Carone é diretor-geral da Rede TV, mas também é o idealizador do Que Vida Vida. Uma conversa incipiente, sem nenhum propósito. A gente sentou, conversou, e ele me fez esse convite, né? E para além de fazer o convite, nós fomos discutir juntos o nome do programa e nasceu o Que Vida Vida. Então você é meio que pai do Que Vida Vida, sabe? Não, a essência aqui é toda sua. Eu apenas, enfim, trouxe uma ideia, trouxe uma sugestão e você está com maestria tocando adiante aí. Legal. A gente estava dizendo no bloco anterior, e você estava dizendo dessa conexão que você teve com o Aldeci. Queria que você continuasse falando um pouco. O Aldeci é uma pessoa ímpar, uma pessoa sensível, sabe, inteligente, mas que trouxe algo honesto, mas que trouxe algo diferente para a sua vida. Que diferente é esse que trouxe? Pois é, eu conheci a Maria Clara e conheci o Filipão. Maria Clara é filha do Aldeci, ela tem síndrome de Down, e o Filipão é o esposo dela e ele também tem síndrome de Down. Conheci a Vitorinha, conheci a Mônica, que é a esposa dele, a Vitorinha é outra filha. Um beijo para essa família maravilhosa. E o Aldeci me contou um pouco da história da Maria Clara. Ela é a filha mais velha dele, né? E a Maria Clara, Aldeci sempre ensinou para ela
ele sempre me diz isso, que sempre ensinou para ela que era ela que iria impor os seus próprios limites, e não a sociedade. Porque ele dizia para mim, e diz até hoje, a sociedade ela é capacitista, a sociedade é vitimista, a sociedade olha para uma pessoa com síndrome de Down e já imagina ela numa instituição babando, coitadinha, doente, num cantinho. Na verdade, a sociedade tinha essa visão preconceituosa, né? Ainda tem. Assim, eu vejo as mudanças de uma forma muito modesta ainda. Incipientes ainda, né? Muito modesta, muito, muito. Mas assim, já tivemos algumas evoluções importantes, mas a gente ainda tem muito o que evoluir. Aldeci, conhecendo essa história, Aldeci me convidou juntamente com a família dele para ir à Vitória Down, conhecer a associação. Eu conheci, me apaixonei, que legal. Me envolvi, mergulhei e hoje a causa da inclusão é a causa do meu coração, pastor. É aquilo que te move, né? É a causa do meu coração. Que eu estou aqui, é uma energia que me envolve. Eu te acompanho. 24 horas por dia pensando... Eu te acompanho nas redes sociais, eu achei muito interessante ontem. Uma das imagens que eu vi, não ontem, né? Mas uma das imagens que eu vi foi quando você estava na sua casa assistindo o jogo do Flamengo. Sim. Né? Eu não sei quem era que estava lá com você. O Rafa estava lá comigo. O Rafa, inclusive, está terminando de tirar a carteira de trabalho dele. O Rafa, olha que legal. Rafa é o mais novo colaborador da Rede TV Espírito Santo. Que legal. Vai trabalhar como meu assistente lá. Olha que legal. Rafa é top, meu amigo e agora meu assistente também. Muito legal. Está terminando de Para a gente meter um pouco dessa convivência no dia a dia, né? Para a gente que está do lado de cá e que de repente não convive com a pessoa que tem a síndrome de Down, talvez algum dos nossos telespectadores que tenha até algum tipo de preconceito, né? Porque durante muito tempo a gente tratou realmente de maneira preconceituosa, né? A gente usava, inclusive, termo pejorativo para tratar com eles. Na verdade, a pessoa com deficiência, como um todo, vive momentos muito difíceis na sociedade. Existem algumas ações, pastor, que são feitas, que eu entendo como ações importantes, mas eu tenho muita convicção dentro de mim que quem tem o poder de mudar a cultura e comportamento na sociedade, a forma como as pessoas enxergam e convivem com as pessoas com deficiência, é a comunicação. E quando eu falo comunicação, eu não falo só de rádio e televisão. Ok. Mesmo porque... No sentido amplo, né? No sentido muito amplo. Né? Eu vou te dar um exemplo aqui de uma das ações que poderiam ser feitas para trabalhar a comunicação e alcançar as pessoas de forma que nós consigamos aí mudar essa cultura e esse comportamento. Imagina se os ônibus do Transcol fossem todos eles plotados com mensagens educativas acerca da Lei Brasileira de Inclusão, o capacitismo, as deficiências, preconceito, viessem aí imagens de pessoas com deficiência, crianças, jovens, adultos, pessoas da melhor idade, com deficiência, ali plotar com essas mensagens. Um ônibus desse seria um outdoor ambulante. Com certeza. Né? Imagina se dentro traria dos ônibus... Né? Sim. Tem um texto da Bíblia que diz assim, o povo perece porque falta conhecimento. Oséias 4:6. Rapaz, o pastor Marcel está afinado, hein? Pastor Marcel está afinado. Imagina, pastor, se dentro dos ônibus nós tivéssemos painéis, monitores, TVs, monitores, onde nós continuamente trouxéssemos essas mensagens para que as pessoas, o trabalhador ou quem quer que seja que utilize o transporte público, indo para o trabalho, voltando para casa, indo para a escola, enfim, ele pudesse estar num ambiente educativo, aprendendo. Sim. Né? Imagina quantas sementinhas nós não plantaríamos todo santo dia. Imagina se nos pontos de ônibus de maior movimentação nós tivéssemos painéis de LED trazendo essas mesmas informações. Essa é só uma das ferramentas que nós temos para poder alcançar as pessoas e promover uma verdadeira transformação na sociedade. Você como uma pessoa informada, né, e que de fato você tem a capacidade de ser um formador de opinião, né, com o veículo de comunicação na mão que você tem, você acha que falta mais envolvimento do poder público nessa questão? Eu não tenho dúvida disso, pastor, não tenho dúvida disso.
Por que as pessoas que podem fazer, e acabam fazendo algumas coisas importantes, eu não estou tirando a importância, mas volto a dizer, quem tem o poder de realmente mudar, transformar a sociedade, na minha visão, nesse quesito aí, na questão de mudança de comportamento, mudança de visão da vida, é a comunicação. Por que as pessoas que têm a caneta na mão, por que as pessoas que têm o poder de fazer isso, não fazem hoje? Porque essas pessoas que poderiam fazer, que podem fazer, também precisam passar por uma mudança de cultura e comportamento. Falta de conhecimento também. Você está entendendo? Então, assim, não fazem por quê? Porque não foram, talvez, digo isso com o máximo de respeito, mas não foram mordidos pelo mosquitinho que eu fui mordido. Marcel, e que várias outras pessoas aqui no estado também foram. A gente tem falado do Que Vida é Vida para um público diverso, mas de uma maneira muito especial para um público cristão, né? Eu não vou dizer nem evangélico, não, para um público cristão. Você acha que falta também esclarecimento nas igrejas? Falta em todos os lugares, né, pastor? Falta em todos os lugares. Só que eu costumo dizer o seguinte, as igrejas têm um papel assim, importantíssimo no país. O povo brasileiro é um povo simples, humilde, trabalhador, é um povo que precisa ser apacentado. Boa. E as igrejas, as igrejas são a ferramenta que nós temos para poder apacentar esse povo. Eu quero aproveitar essa deixa que você está me dando aí e pegar essa palavra apacentar, né, e colocar um barra manipular, que eu acredito muito nessa questão do apacentar, mas não acredito muito na possibilidade do manipular. Eu acredito que a gente precisa ter maturidade, e a igreja, e eu falo como quem lida com a igreja há muito tempo. Influenciar as pessoas através da sua liderança, através do seu exemplo. Mas o que a gente tem é que não ser manipulado, né? Chega de manipulação. Nós somos seres humanos pensantes. Aliás, eu falei isso ontem com outra pessoa, que assim, a gente precisa pensar mais. Como igreja, estou falando para um público de igreja, como igreja, a gente precisa pensar mais. E se a gente pensa um pouco mais, nós vamos ser apacentados e não manipulados. É verdade, é verdade. E assim, as igrejas têm um papel importantíssimo na sociedade, pastor, importantíssimo. O trabalho que você desenvolve aqui na sua igreja, o trabalho que eu costumo dizer, né, está escrito lá, multiforme graça de Deus. Mas o homem está um verdadeiro pastor mesmo. São as várias denominações que nós temos. Deus se relacionar com a humanidade. Né? Deus é um Deus que, de fato, a multiforme graça de Deus. Então, assim, eu acredito muito no poder que as igrejas têm de manter um equilíbrio na sociedade, para que a sociedade não vá para a direção aí que foi Sodoma e Gomorra, por exemplo, né? E os pastores têm essa obrigação, e eles serão cobrados. Sim. Essa obrigação de educar, de ensinar, de influenciar as suas ovelhas através de um exemplo, de uma conduta diferenciada, e através também de enxergar os problemas da sociedade, enxergar os desafios que a sociedade tem, e com responsabilidade, com a responsabilidade que tem, trazer isso de forma informativa, educativa, para dentro de suas igrejas. Nós estamos falando apenas de uma questão que é a questão da síndrome de Down, mas tem diversas outras questões que precisam ser abordadas também, né? Como o transtorno do espectro autista, diversas outras questões que são assim, temas extremamente importantes e que durante um tempo a igreja tratou isso, por exemplo, a questão do TEA, a igreja tratava isso como uma questão muito mais espiritual, né? E por vezes a gente ou enclausuravam essas pessoas ou separava do convívio social. Olha que crime a gente cometia, né? Com pessoas que na realidade são tão normais quanto nós, né? São pessoas especiais do ponto de vista de relacionamento. O amor é um exercício diário, na minha visão. As pessoas com deficiência são uma oportunidade única para que cada indivíduo exercite o amor. Então, Coríntios já diz isso, né? Coríntios 13. Se você se permite, foi o que eu fiz, assim, foi assim, o meu exemplo, assim, foi esse, assim, como tem várias outras pessoas também que se permitiram, tanto aqui no Espírito Santo quanto no Brasil, e hoje fazem da inclusão um verdadeiro sacerdócio.
Legal. Hoje é a minha grande paixão. É o seu ministério. Podemos chamar assim, ministro da inclusão. Ministro da inclusão. Eu prefiro embaixador. Ah, melhor. Já é embaixador do Espírito Santo. Não, mas ultimamente tem pessoas que me chamam de... Outro dia me chamaram, embaixador da inclusão. Quando você falou do nosso amigo Adelci, o que me chama a atenção é de, assim, o relacionamento que ele tem com a filha, né? Um relacionamento muito lindo, né? É um relacionamento muito lindo. E assim, para os nossos telespectadores, ela é casada, né? Não é isso? Maria Clara sempre estudou em colégio regular, se formou em gastronomia, fez vestibular, se formou. Ela é empresária, dona de uma doceria chamada Além do Doce, lá em Jardim Camburi. Olha que legal. @Além do Doce. Entra aí no Instagram. Fazendo uma propaganda aqui, pastor. Merece, eles merecem. Ela é casada, eles viajam sozinhos, saem sozinhos. Que legal. Mas eles tiveram uma rede de apoio também, né? Sempre, até hoje. A rede de apoio. Hoje. Aldeci, ele fala, eu tenho que preparar minha filha. Amanhã eu não estou mais aqui, minha filha tem que ir, né? Que legal. Marcelo, você falou aqui pra gente da Maria Clara, mas qual outra experiência que você poderia trazer pra gente, no nível dela, nessa questão da síndrome de Down? Aí você tem várias outras. Você tem, por exemplo, uma vereadora no sul do país que tem síndrome de Down, né? Tem recentemente agora um campeão de moto, aquelas motos de velocidade. Sim. Diagnosticado com autismo. Você tem, parece que o Romário também tem uma filha, né? Tem uma filha, Ive. Ele levantou a bandeira realmente, né? Levantou. Ela precisa levantar. Sim. Né? Inclusive a família tem um papel importantíssimo na vida das pessoas com deficiência. É importante que as famílias... porque o que acontece, pastor? Às vezes as famílias superprotegem. Sim. Né? A relação tem que ser uma relação normal, né? Tem que ser uma relação de... um empoderamento assistido. Legal, boa. Sabe? Boa. Um empoderamento assistido, no sentido, né, da pessoa com deficiência, da criança, do jovem, ter um ambiente ali onde ele possa buscar aquilo que vai permitir com que ele se desenvolva de fato. Muito bom. Né? Busque a sua autonomia, tenha condição de num futuro próximo, estar arrumando uma namorada, trabalhando... saindo, indo para o cinema, tendo uma vida absolutamente... Você usou a expressão assistida, do apoio assistido, isso? O empoderamento assistido. Empoderamento assistido. Muito bom. Pedi o nosso editor até para escrever essa frase aí. Empoderamento assistido. Empoderamento assistido. Muito bom. Marcelo, parece que alegria ter te recebido, que bate-papo gostoso. Para mim é muito esclarecedor, né? Talvez se a gente pudesse gravar um outro programa para a gente jogar mais luz sobre essa questão, né, para que as pessoas pudessem trazer esse tipo de esclarecimento. A câmera é toda tua, para dar aí a mensagem final para os nossos telespectadores. Eu vou falar de inclusão, falar bem rapidinho de inclusão. Queria deixar uma mensagem para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Você que conhece uma pessoa com deficiência ou não conhece, enfim, busque se envolver, abra o coração, se permita. Eu tenho certeza que aquilo que aconteceu na minha vida e aquilo que ainda vai acontecer, porque o aprendizado é contínuo na vida da gente, eu tenho certeza que pode te alcançar também, de forma que você comece a enxergar a vida de uma forma diferente. Comece a enxergar as pessoas com deficiência de uma forma diferente, contribuindo para que nós tenhamos uma sociedade, um ambiente na sociedade mais acolhedor, mais humano, onde essas pessoas sintam um sentimento genuíno de pertencimento, podendo viver e alcançar aí a sua autonomia, tendo dignidade e uma melhor qualidade de vida. Então, que Deus te abençoe. Sou muito grato aqui pelo meu irmão ter me convidado. Obrigado. Vida a Vida recebeu o Marcelo Carone, conversamos de diversos assuntos, mas o que mais chama a atenção é colocar luz nessa questão das pessoas com deficiência, especificamente da pessoa com síndrome de Down. Fica ligado conosco, que Vida a Vida vem semana que vem com outro programa e eu tenho certeza que será tão excelente como foi o de agora. Deus abençoe a sua vida.